Por que, amor? Tá ouvindo? Olha. Oi? Tá ouvindo? Ah, agora deu! Agora estão me ouvindo. A gente toda vez a mesma coisa, né? Perseguição comigo. Ei, minha filha. O amor, abaixa o seu aí que tá dando eco aqui. Ah, que bom, gente. Sejam bem-vindos. Toda vez eu entro, não tem som. O que eu vou entender com isso, gente? Como que vocês estão? Tá ouvindo alto e claro. Meu marido disse que tá falado, né? Ei, Vanessa, tudo bem? Ei, Maria! Como que vocês estão, gente? Ei, olha quem tá aqui, o Carlos. Ei, Carlos. Ei, Ju. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. Essa semana, né? Foi uma semana, assim, muito corrida. E eu tenho recebido muitas perguntas nos directs, nas caixinhas de perguntas. E eu não tenho conseguido responder em quantidade, sabe? Então, eu me propus a toda quinta-feira tá aqui no Ana Responde, respondendo as perguntas que eu não consegui responder nas caixinhas, respondendo a sua pergunta aqui, viu? É uma alegria poder estar aqui, né, compartilhando um pouquinho aqui do que a gente sabe e vai descobrir junto. Então, gente, eu selecionei, olha que o tanto de pergunta. Tem muita pergunta, não sei, é a primeira vez que eu tô fazendo aqui. Então, assim, a gente vai caminhando junto e no final eu vou deixar um tempinho para vocês mandarem algumas perguntas aqui e a gente falar sobre as perguntas aqui. Mas primeiro eu vou responder as perguntas que eu recebi, né, em consideração as pessoas que mandaram lá nas caixinhas. Combinado? Não queria que vocês falassem, assim, a gente ouvir, mas eu vou lendo aqui, tá? Que momento bom. Ei, Dai, tudo bem? É a Miriam, paciente, lá dos Estados Unidos. Como que eu tô chique. Seja bem-vinda. Que honra, viu, gente? Então, vamos lá. Ana, como saber se o meu namorado é o homem certo para casar? Como saber se o meu namorado é o homem certo para eu casar? Então, gente, a gente primeiro precisa entender que a aliança, né, é uma aliança que você está fazendo com Deus e é algo muito sério mesmo. Então, você precisa realmente avaliar esse homem que você está casando. Então, eu quero te passar algumas dicas. Primeira coisa que você tem que observar: como esse homem trata a sua mãe. Como o seu namorado trata a mãe dele. Porque se ele for um homem grosseiro com a mãe, se ele for um homem que responde à mãe, que desfaz da mãe, provavelmente você vai ter um marido que desfaz de você. Então é algo que a gente tem que ficar atento. Como que o seu namorado trata essa mãe. Esse é o primeiro passo. Isso mesmo, dona Vitória. Segunda coisa que você tem que observar: como esse homem lida com dinheiro. Como o seu namorado lida com dinheiro. Um homem que a gente tem que ver o equilíbrio desse homem lidar com esse dinheiro. Porque um homem que é mesquinho demais, um homem que faz conta demais do dinheiro no namoro, quando você casar com esse homem vai fazer conta do gás. Eu tenho, né, eu atendo aqui, eu ouço mulheres falando comigo: Ana, meu marido faz meta do gás. Então, ela deveria ter olhado isso no namoro, porque provavelmente não é depois que esse homem casou que ele se tornou um cara mesquinho. Esse homem sempre teve problemas com esse dinheiro. Então, como que o seu namorado lida com dinheiro? Ele também, se ele for um homem que ostenta demais, um homem que valoriza aparência demais, um homem que preocupa demais em mostrar muito excessivamente vaidoso, é algo que a gente tem que preocupar também, né? Esse homem que é descontrolado financeiramente pode ser um problema para você amanhã. Então, um homem também, ele tem que ter um equilíbrio entre
o poupar e o gastar. Tem que ser um homem equilibrado financeiramente. Não assim, talvez hoje você tá namorando uma pessoa que não é ainda ajustada, tá estudando. Não é isso. Eu tô falando que você tem que ver, o cara é mesquinho demais, às vezes te chama pra sair, faz questão do iFood. Você tá lá com ele fala, olha, eu passei meu iFood aqui, deu R$12. Você já pediu o seu? Sai fora, sai fora. Quando você casar, isso vai se potencializar. A gente fala que quando a gente casa, as coisas, né, que são ruins ficam piores. E aquilo que era bom tende a ficar muito melhor. Então, você precisa estar atento. Terceiro ponto, como que o seu namorado trata as pessoas mais simples, né? Um homem que respeita o mais simples, um homem que trata bem uma pessoa que não dá nada para ele em troca, mas ele ainda faz questão de ser uma pessoa educada, é um homem empático, é um homem generoso, é um homem que com certeza, se ele trata uma pessoa mais simples, como que ele vai te tratar? É algo que você tem que observar também, né? Aquele homem que maltrata, que desfaz de todo mundo, pensa um homem desse dentro de casa. Só Jesus na causa, não é verdade? E outra coisa que é mega importante, né? É se esse homem tem temor a Deus. Um homem que teme a Deus, um homem que valoriza, né, obedecer a Deus, é um marido que vai ser bacana para você. Vai ser um marido que vai te respeitar. Vai ser um marido que vai ter princípio, que vai ter valores. Então, assim, se seu namorado, tudo bem, às vezes você vai falar comigo assim, Ana, o meu namorado, ele não conheceu, ele não teve um passado onde ele aprendeu isso. Mas e aí, ele tem abertura para isso? Então, um namorado, né, que tem temor a Deus, vai ser com certeza um marido que tem valores, que tem princípio e que vai saber o valor de uma família. Combinado? Então, primeira pergunta respondida. Vamos pegar uma outra aqui. Ana, meu marido, essa eu recebi até hoje, meu marido tem recebido dos amigos filme pornô. E é claro, tem assistido. Não sei como lidar com isso. Então, meu marido tem recebido dos amigos filme pornô e tem assistido. Não sei como lidar com isso. Hoje é muito desafiador, né? O homem, ele é muito o que ele vê. O homem, ele realmente recebe isso em grupos de WhatsApp. Hoje é muito comum isso acontecer, né? E Ana, tem jeito de eu proibir? Tem jeito de eu falar com meu marido? Eu acredito assim, que não vai ser você brigando, não vai ser você ali exigindo dele alguma coisa que vai fazer ele ter uma mudança de comportamento. Né? Ele pode ali não ver perto de você, pode arrumar um jeito ali de ver no escondido, mas ele vai continuar com o mesmo comportamento. O que a gente precisa, né? O homem, ele é o cabeça da casa, mas eu falo que a mulher, ela é o pescoço. A mulher, ela pode ter a sabedoria de levar esse homem a olhar para uma outra direção, ou ela pode, tipo assim, não fazer diferença. Né? Eu falo que um homem que vê pornografia, você tem que levar a cabeça do seu marido, olhar para o seu marido para um outro lado. E esse homem, ele precisa realmente ter princípios, ter valores para ele conseguir dar conta de dizer não para esse comportamento. Só um homem que tem princípios, que tem temor a Deus, que está perto da cruz, consegue dizer não à pornografia. A pornografia, ela é um vício. A pornografia, ela tem destruído a intimidade do casal. A pornografia, ela está mais dentro do que vocês imaginam. Mas cada dia, né, filhos, adolescentes têm se envolvido com a pornografia, porque hoje, antigamente, isso era muito difícil, mas hoje está na mão de todo mundo. E você, cada homem, cada marido vai conseguir dizer não para esse comportamento só quando ele entender. Eu não quero fazer parte disso, o meu valor não está nisso. Eu escolho dizer não para isso. Então você, mulher, precisa realmente ajudar o seu marido a olhar para outra direção, aproximando o seu marido da cruz, sabe? Ajudando ele a realmente a não valorizar, a conseguir dizer não. Porque se não for assim, gente,
ele não consegue dizer não para pornografia. Então, aproxime seu marido da cruz. Terceira pergunta. Ana, filho de 12 anos dormindo com filho de 4 anos na mesma cama. É errado? Erradíssimo. Um filho, gente, de 12 anos, ele tá já entrando ali numa adolescência. Esse filho ali tá no auge, né, dos seus hormônios, no auge de tantas descobertas. E esse filho, com um filho ali de 4 anos, imagina esse filho, tipo assim, ele precisa agora falar, filho, você já tá se tornando um homem, entendeu? Você tem que ter sua cama, seja, filho, uma criança de 4 anos, ela precisa ter desse pai, já olha, se sinta seguro, cada um tem seu espaço, filho, tá tudo certo. Mas um menino de 12 anos dormir com uma criança de 4 anos é errado. Isso tem que começar desde cedo. Um adolescente não pode dormir. Se fosse ali 2 filhos pequenininhos, eventualmente, tudo bem. Mas um adolescente dormir todos os dias com um filho de 4 anos não pode estar errado. Quarta pergunta. Ana, meu filho de 5 anos está muito agressivo. Não estou aguentando. Eu tenho recebido muito essas perguntas no direct. Ana, não aguento o comportamento do meu filho. Ana, meu filho está muito agitado em casa. Primeira coisa, você precisa entender o que está por detrás, o que está por debaixo dessa agressividade, desse comportamento do seu filho. E você precisa fazer algumas perguntas. Com quem o seu filho tem aprendido a ser agressivo? Como é o ambiente da sua casa? Se o seu filho fala palavrão, se o seu filho fala alto, com quem que ele tem aprendido a agir assim? Outra coisa, você precisa entender que por trás desse comportamento agressivo do seu filho, né? Alder fala o seguinte na disciplina positiva, tem 4 comportamentos, objetivos equivocados que esse filho pode estar tendo. Ele pode estar buscando a sua atenção, ele pode estar gritando por socorro, eu tô agindo assim, eu tô fazendo bagunça porque realmente ninguém me enxerga nessa casa. Então, quer saber? Eu vou aprontar todas, mãe. Olha pra mim. Ele pode estar gritando por socorro. Outra coisa, esse filho pode estar ali numa luta, numa disputa de poder. Né? Chegou o meu irmãozinho mais novo e quer saber? Eu vou lutar por esse lugar. Talvez ele tá agressivo, talvez ele tá gritando, talvez ele tá querendo dizer, poxa, cadê o meu lugar? É só eu agindo assim que eu tenho voz nessa casa. É só quando eu me posiciono assim que a minha mãe me escuta. Então eu falo assim mesmo. É só assim que eu tenho voz nessa casa. Terceiro, esse filho pode estar agindo assim por vingança. Ele está se sentindo ali, às vezes, destronado pelo irmão. Às vezes ele pode estar triste com uma situação e esse menino começa a aprontar mesmo. Esse menino começa a fazer bagunça mesmo. Ele quer o lugar dele. Toda criança luta por aceitação e por pertencimento. Então, se o seu filho está agressivo, se o seu filho está muito dando trabalho, você pode saber que por trás disso tem um filho desencorajado. Por trás disso, você tem que escavar ali por baixo do comportamento do seu filho e entender e fazer perguntas. Por que que o meu filho está agindo assim dessa forma? E o quarto objetivo, muitas vezes, que é o pior, essa criança às vezes começa excessivamente, né, fazer coisas assim absurdas, porque ela às vezes desiste. Ela desiste às vezes de ser boa, ela desiste porque o bonzinho já é o irmão, então eu vou aprontar todas mesmo. Então, quando você fala que você tá com um filho muito agressivo, você precisa primeiro olhar para você. Qual tem sido o modelo meu? Qual tem sido a minha comunicação com esse filho?
O que meu filho tem aprendido com o meu falar, com o jeito? Aí você fala assim, ai, Ana, não, eu falo, Ana, e tudo, eu falo com ele e tal, mas às vezes com o pai dele você grita, às vezes com o pai dele você é áspera. E você quer ter um filho diferente? Você quer ter um filho que comunica diferente? Se você, dentro da sua casa, às vezes lá fora você é aquela belezura, todo mundo e tal, mas dentro de casa, às vezes você tem sido grossa, você tem sido áspera e você vai ter um filho que vai puxar as características suas. O seu filho são pedacinhos seu e do seu marido. Aí você fala, Ana, tem a genética? Claro que tem. Só que hoje, né, a psicologia, a gente não consegue determinar ali qual que é o percentual que a genética influencia no temperamento. Nós não conseguimos falar assim, é exatamente o seu filho, a genética que pesa, né, a agressividade dele é tantos por cento. Mas cada dia mais está mais comprovado que o ambiente, que o que ele aprende reflete no comportamento dele. Então, quando eu recebo pacientes que falam, Ana, meu filho tá assim, a gente começa a avaliar, fazer perguntas para a gente entender o que está por baixo desse comportamento. Certo? Ana, qual o tempo ideal? Não, meu filho de 12 anos não quer sair do jogo. O que fazer? Gente, essa pergunta também eu escuto todo dia. Ana, meu filho não quer sair do videogame. Ana, meu filho não quer largar o joguinho. Deixa eu te falar. Cadê o pai e a mãe dessa casa? O que eu tenho visto hoje, gente, são pais que estão desistindo da paternidade e da maternidade. São pais que por causa assim, Ana, tá tão difícil, quer saber? Deixa ele jogar. Quer saber? Ai, Ana, não aguento, eu não quero confronto, não quero problema. Deixa ele jogar. Então, gente, o erro aqui não está no seu filho que não quer parar de jogar. O erro aqui não está no seu filho que está viciado em jogar. O erro aqui é que está faltando limite em casa. Então, você precisa virar para o seu filho e falar, meu filho, vamos fazer combinados. Você não tem que ser aquela mãe autoritária, aqui é do meu jeito, tudo assim e tal. Mas um filho que é acostumado desde criança em falar, meu filho, aqui em casa é uma casa que tem limite. É uma casa que tem margem. Toda criança, gente, ela busca por margem, ela busca por limite. Todo filho se sente seguro quando ele tem bordas, quando ele tem limite. Essa é a busca de toda criança para se sentir segura. Só que os pais estão desistindo, estão indo pelo caminho mais fácil. Então, esse filho de 12 anos deveria ser chamado. Quanto antes você fizer isso, menos desafios, menos confrontos você vai ter com seu filho. Você tem que chamar e falar, filho, nós precisamos de fazer combinados. Nós precisamos de criar regras aqui para nossa casa. Porque, meu filho, a mamãe tem estudado, a mamãe tem visto, não é ideal. Gente, eu não tô brincando. Eu atendo vários adolescentes. E tá muito comum, gente, os meninos jogarem 8, 10 horas por dia. De madrugada, estarem lá, não às vezes no videogame, mas no celular, conversando em grupo. Eu tenho ouvido isso muito. E o problema é que quando eu recebo aquela mãe, eu falo com ela, ela fala comigo, Ana, mas como que eu faço? Ele vai quebrar tudo. Como que eu... Ana, eu não dou conta. E eu quero te falar o seguinte, você tem que dar conta. Você tem que ser uma mãe aprovada. Eu lembro uma vez que eu ouvi, né? Eu tava com a minha filha e nós, né, na adolescência, desafios. E eu lembro de um amigo que me falou assim, Ana, você tem que ter um norte na educação dos seus filhos. Você tem que saber aonde que você quer chegar na educação da sua filha. E a corda para o seu lado, ela não pode arrebentar. Você tem que dar conta.
Então tinha momentos que a gente vai lá, se refaz, mas vai nesse norte. Então, o norte que eu quero falar para você é o seu filho, ele não pode ficar sem limites, principalmente, gente, nessa área que é tão perigosa, que é a área da internet, do videogame. Tem problema seu filho jogar? Claro que não. Eu, na pandemia, eu fiz combinados diferentes com meu filho, né? Quando tinha aulas, ele podia jogar sexta, sábado e domingo. Meu filho tá com 14 anos. Deixava ele jogar sexta, sábado e domingo durante 3 horas cada dia. Na pandemia, eu tenho deixado ele jogar durante a semana, um período de tempo, estabelecido limites. Mas se eu deixar, gente, se não houver esse controle, ele quer jogar o dia inteiro. Mas parte dos pais, parte de você. Agora, quando seu filho tiver seus 14, 15 anos, 16, 18 anos que eu tenho, cada dia vai se tornar mais difícil. Mas ainda assim, você precisa ser pai e mãe dentro da sua casa. Não é porque você tem um filho de 18 anos que pode ficar à noite, jogar a madrugada toda. A sua casa tem que ter regras e você que estabelece as regras com amor e com gentileza. Então, gente, o que eu tenho mais percebido, se eu fosse falar com vocês hoje, é a negligência desses pais. É a negligência desses pais. Então, não finja que não está vendo. Porque o que você está plantando, você vai colher. E o que eu mais escuto, gente, de pais e de adolescentes, eles põem a mão na cabeça assim: ai, Ana, se eu pudesse voltar atrás. Ai, Ana, eu dava tudo para ser diferente. Ai, Ana, e agora? E agora é mais desafiador. E agora você precisa persistir num caminho mais difícil. Então a educação, ela é preventiva. O quanto antes você estabelecer limites com gentileza na sua casa. Quando eu falo gentileza, gente, porque assim, eu escuto muito, né? Pais autoritários, às vezes batendo a mão na mesa, que em casa é assim, tá? Não funciona. Você está criando um robô, e esse robô, quando não estiver perto de você, quando ele se tornar um adolescente, ele vai fazer tudo longe de você. Ele não vai te obedecer, ele vai ser um pau mandado. Mas longe de você, ele vai querer fazer tudo, porque ele nunca foi reconhecido, seus sentimentos nunca foram reconhecidos. Então, você precisa valorizar os sentimentos do meu filho. Filho, eu entendo que você queira jogar mais, eu entendo que é gostoso você jogar mais, mas é não. A palavra final é não. E aproveitando, gente, uma das coisas que eu percebo muito é que nós temos que ter o sim, sim e o não, não. Isso é até a palavra de Deus, né? Seja o sim e seja o não. Hoje os pais, eles falam muito. Eu ouço demais os adolescentes lá. Gente, você tem que ver, eu tinha que gravar. Eles falam assim: Ana, minha mãe é igual é uma rádio, não para, que você tem zoom, fala o tempo todo. E o problema maior é que falam muito, mas fazem muito pouco. Então, algo que eu aprendi com a minha filha, não sei se ela tá aí ainda, mas que eu aprendi muito, gente, é que muitas vezes a gente tem que falar menos um pouco, sabe? E agir mais. Então, se você falou pro seu filho, filho, é até tal horário, se depois de tal horário a consequência vai ser tal, cumpra. Porque o comportamento, a personalidade do seu filho vai ser formada a partir de repetidos comportamentos. Então, se ele aprendeu que ele chorando, ele batendo o pé, ele quebrando, ele consegue o que ele quer, você está ensinando o seu filho a ser um funcionário no futuro, que vai querer fazer isso na empresa que ele vai trabalhar. Ele vai ser um marido manipulador, porque ele aprendeu a te manipular. Certo? Então vamos lá. Ana, quero meu marido na igreja comigo, me dê algumas dicas. Também tenho escutado muito, né? Ai, Ana, mas eu tô sozinha. Ai, Ana,
no meu casamento aqui, é eu que faço tudo. E eu queria tanto ter um marido que fosse comigo para a igreja e tal e tudo. Então, por isso que eu falo, né, para os adolescentes, isso tudo, gente, o ideal mesmo é a gente ver lá atrás. É a gente entender, né? Se esse valor é importante para mim, o ideal é que eu olhe isso lá atrás. Mas tudo bem, Ana, não olhei, estou aqui, e agora? Agora eu quero te falar o seguinte, lá em Tito, fala que a mulher, ela ganha o seu marido no silêncio. No silêncio. E o problema, gente, que as mulheres falam demais, são chatas demais. Chatas demais. Porque você tinha que ir, porque eu tô sozinha, porque não sei o quê, porque tudo. Entendeu? Danilo, explica como a mulher deve cuidar para que o marido tenha olhos para ela. Ai, pois é. Então, gente, eu tenho certeza, eu tenho vontade de dar um abraço dessas mulheres e falar assim, olha, eu entendo a sua dificuldade. Eu sei que é muito difícil, muitas vezes, caminhar numa direção sozinha. É muito difícil estar no norte e aquela pessoa ali não tá valorizando, né, os valores que são tão importantes para você. Eu concordo com isso. Mas sabe o jeito que você vai ganhar o coração do seu marido? É mostrando para ele o fruto na sua vida aparente de mansidão, de domínio próprio, de alegria, entendeu? Não é aquela mulher, gente, porque como que você fala assim, olha, você tem que ir na igreja, que você é aquela cara de aquele trem assim, ó. Tem jeito, gente, não tem jeito. O homem não vai com você, não. Então, você tem que ser, sabe, a inspiração para ele falar, ó, realmente, isso que eu vejo na vida dela, isso eu quero para minha vida também. E não importa, hoje talvez você não tenha, amanhã você não tem, mas persista, continua ali, ó, lavando a sua rede, continua, porque só quando, eu ministrei isso, só quando a gente continua lavando as nossas redes, mesmo quando tudo diz que não, mesmo quando a gente não vê uma luz no fim do túnel, aí sim que nós estamos preparando para o sobrenatural de Deus. Você está preparando para o milagre acontecer, mas isso você precisa continuar lavando as suas redes. Você precisa continuar persistindo. E é tão difícil. Eu sei que é difícil. Você fala, Ana, mas gente, que eu mais escuto assim, Ana, mas você fala e tal e tudo, mas tô cansada. Mas eu quero te falar que você precisa escolher todos os dias ser uma mulher aprovada por Deus. Você precisa todos os dias ser uma mãe que vai escolher deixar marcas na vida dos seus filhos. Qual marca que você tem deixado na vida dos seus filhos? De uma mulher rixosa? De uma mulher que fala, Ana, mas se ele tivesse comigo, era tudo diferente. Você tá entendendo? Seria muito mais fácil. O homem que é o líder, o homem que é o cabeça. Não. O homem é o cabeça, mas você precisa ser uma mulher que realmente, se ele não está fazendo, faça você. Seja você o favor de Deus na sua casa. Seja você começar esse ciclo virtuoso, entendeu? Senão a vida toda, vocês vão começar aquele ciclo ali, gente, e fica a vida toda. A mesma novela mexicana. A mesma novela mexicana. Então, escolha no silêncio. Escolha no seu comportamento, no fruto aparente na sua vida. Ganhar o coração do seu marido, mostrar o fruto para o seu filho. Porque aí, gente, com certeza, isso vai inspirar o seu marido a aproximar de Deus. Combinado? Elisângela consegue sim, viu, gente? Conheço a Elisângela, consegue. Estamos na construção junto, Elisângela. Consegue sim. Mas, Ana, e quando ele me ignora, me troca pelos amigos, nem sei mais nada da vida dele? É verdade. Você precisa, Tatiana, né, levar o seu marido a conhecer esse Deus. E através, primeiro, do seu testemunho, sabe? Através da sua vida, do seu comportamento. A gente precisa conhecer o nosso marido para a gente ver ser uma mulher sábia. Hoje eu estava atendendo aqui, o último atendimento que eu fiz,
Acabei 19 horas e eu tava falando com ela que a mulher sábia não é aquela mulher que abaixa para ser pisada, não é aquela mulher que não tem seus sentimentos, não tem as suas necessidades, é uma mulher que sabe do seu valor, é uma mulher que sabe se valorizar, é uma mulher que sabe dizer não. Não é você sendo ali uma vaquinha de presépio que você vai ter os olhos do seu marido. Então, Tatiana, às vezes você tem que olhar para você, se valorizar, sabe? Às vezes recuar um pouco para esse homem começar a te notar de um jeito diferente. Isso é uma mulher sábia. Não é aquela que fala, que cobra. Oh, eu tô aqui, me enxerga. Por favor, você não tá me notando. Peraí. Não. Assim você vai afastar o coração do seu marido. Assim você vai afastar o olhar do seu marido. Você tem que, às vezes, dar um passo para trás para ele dar um para frente. Entendeu? Depois você me chama aí no direct e a gente troca a figurinha. Tanta pergunta, gente. Peraí. Ah, tá. Ai, Lucas, eu recebi sua pergunta hoje, viu, querido? Como se valorizar? Como se valorizar, Luke? É o seguinte, a autoestima é como se fosse a gente. Todo mundo aqui tem uma plaquinha com o seu preço, com o seu valor. Quando você não se dá o valor, quando você não coloca o preço na sua etiqueta, cada um chega ali e coloca o preço que quer. Ah, eu dou pro Luke ali tantos reais. O outro fala, não, ele vale tanto. Mas quando você se posiciona sabendo do seu valor, quando você chega num lugar sabendo quem você é, mesmo, Luke, às vezes a sua mãe te tratando, às vezes alguma pessoa desfazendo de você, mesmo você sendo machucada, você tem que saber do seu valor. Quem você é. Olha, eu tenho que ter uma relação na vertical com ele, buscar a aprovação dele e ponto final. E sair com a placa escrita assim, o meu valor foi pago com um preço muito alto. Filho, eu sou cara, não vem colocar qualquer preço aqui em mim não. Eu tenho valor. Quando você... Não é que aquela pessoa que sai assim... Gente, porque é muito ruim quando uma pessoa... Você já viu aquelas pessoas assim que só ficam falando? Ah, eu sou isso. Ai, porque eu sou assim. Não. Pessoas que ficam falando de si o tempo todo são pessoas com baixa autoestima. Uma pessoa que sabe do seu valor é uma pessoa que ela não critica ninguém, não fofoca, porque ela é bem resolvida, ela não precisa ficar acusando o outro, ela não precisa ficar desfazendo do outro para se sentir valorizada. Então, você, para se sentir valorizado, primeiro, você tem que saber do seu valor. Você tem um alto preço, você foi pago um alto preço por você. Então, se valoriza, sabe? Não aceita, tipo assim, a pessoa às vezes, vou dar uma coisa assim, te desmereceu. Ou às vezes você está num lugar que você não é bem recebido. Um lugar que não te tratam bem. Eu recebo aqui sempre, né? Perguntas assim, Ana, minha cunhada me trata muito mal. Ela sempre desfaz de mim. O que eu faço? Tá tudo certo. Isso é o que ela tá conseguindo dar. Cada um transborda o que tá cheio. E talvez ela tá tão cheia de lixo ali que ela te maltrata, ela desfaz de você, ela precisa te diminuir para ela poder crescer, mas isso é ela. Isso é o que ela tá cheia. Agora sabe o que você vai fazer? Oi, querido, tudo bem? Bom dia. Tudo bom? Começou ali, te encher o saco, te maltratar. Ô, querida, você me dá licença, tá? Eu já tava de saída, tem que resolver umas coisas ali. Depois a gente encontra. Beijão, tchau, tchau. Política da boa vizinhança. Tem pessoas que você não precisa forçar a sua presença. Tem gente que não merece a sua presença, mas por isso você vai pisar, você vai tratar de igual para igual? Não. É momento de você falar, olha, esse lugar aqui não sou bem recebida. Às vezes eu vou ter que encontrar com tal pessoa e tudo e tal. Trata bem, trata com amor, mas se não te trata com carinho, não faz questão de você
A fila anda, tem muita gente que te valoriza. Talvez você que está perdendo tempo com pessoas que não valem a pena você perder. Então, gente, eu custei aprender na minha vida, sabe? Custei aprender na minha vida que realmente eu não preciso bater de frente, eu não preciso forçar o amor do outro por mim. Isso não é exigido. Amor não é mendigado. Ninguém mendiga amor nem do filho. Tem mães que falam assim, Ana, eu fico mendigando o amor do meu filho. Eu falo, para de mendigar, você nunca vai ter valor desse jeito. Ninguém vai ter valor mendigando o amor do outro. Amor é uma via de mão dupla. O que eu falo tanto lá nas respostas, gente. Amor é uma via de mão dupla. É dar e receber. Se você dá muito e não recebe nada, recua. Recua. Porque se você dá, você sufoca o outro e o outro afasta. Então, uma pessoa que se dá o valor é uma pessoa que ela tem o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, se você está num lugar que só você chama, uma amiga que só você convida, uma pessoa que só você faz, só você liga, filho, para de ligar. Para de ficar atrás dessa pessoa. Entendeu? Faz a fila andar, valoriza outra pessoa. Sai, recua. Gente, eu não tô brava não, viu? É porque eu empolgo. Eu vou rir, gente. Tem que rir. Eu não tô ouvindo vocês. Queria estar ouvindo. Entenderam, gente? Então, olha só. Outra coisa. Ana, moro com meu namorado há 2 anos. Essa eu recebi hoje também. Vivemos vida de casado e eu quero oficializar, mas ele desconversa. Eu queria ter filhos e me casar. Como fazer para não forçar? Olha, a situação é a seguinte. Isso você deveria ter feito, né? Esse acordo antes de você ir para casa dele. Antes, porque agora ele tem o bônus da vida de casado, tá ali com você no Love Story e tal, tem o bônus, mas ele não quer o ônus, ele não quer o compromisso. Então, o que eu posso te falar é o seguinte, é com você. Você força ou não força, você tem que escolher. Você se sujeitou a estar na situação que você tá. Então, não reclama. Agora, se quer se posicionar, se isso é um valor para você como é para mim, você precisa falar para ele, olha, eu gosto de você, realmente fiz errado, não deveria ter feito assim, mas agora eu me posiciono, eu coloco um deadline, meu deadline é tal data. Se você quer realmente me assumir como a minha esposa, se você quer me assumir, vamos junto. Mas se você não quer, chega de test drive. Eu não sou cobaia para você fazer test drive comigo. Olha o meu preço, eu tenho valor. Entendeu? Recua, porque se esse homem te valorizar, se ele realmente quiser compromisso com você, ele não vai te perder, ele vai te assumir perante Deus, perante todo mundo. Agora, se você contenta com migalhas, se você contenta com este test drive, fique assim, porque ele tá com bônus e não quer o ônus, e aí você que tem que aceitar. Você aceita ou não aceita? Não é questão de forçar. Você falou, Ana, eu não quero forçar. Não é questão de forçar. É questão de você saber do seu valor. É questão de você saber o seguinte, eu me posiciono. Eu me posiciono. Eu não me coloco debaixo, tipo assim, de qualquer jeito. Eu tenho os meus valores. E pronto. E coloca ali uma data para você tomar essa decisão. Ah, Ana, ele pode não me querer. Ué, tá bom. Mas se você vai ficar com uma pessoa que não quer compromisso com você, se você acha que isso é o suficiente, é o valor que você se dá, tá tudo certo. Ana, deixei uma pergunta, eu tô vendo aqui, foi uma das hoje também que eu recebi. Até quando vale a pena lutar por um casamento? Todo mundo sabe, eu deixo bem claro que eu sou contra o divórcio,
né? Eu tenho meus valores cristãos e isso para mim, eu não discuto isso. Eu acredito que existem sim exceções, existem sim questões que realmente precisam ser levadas em consideração. Adultério, relacionamento abusivo, tem várias coisas que são muito específicas de cada caso e eu não vou nunca entrar aqui e cutucar na sua ferida porque eu não sei o seu contexto. Então eu não vou opinar em coisas que eu não tenho condição de opinar. Mas o que eu posso te falar é que um casal que realmente, quando os dois querem realmente fazer diferente, tem jeito. Tem jeito. Quando os dois querem, tem jeito. O que acontece hoje, gente, é que ninguém... É igual esses produtos que você compra, sabe? Antigamente, aqueles produtos chineses que você comprava ali, quebrou. Ah, é tão baratinho que eu troco hoje. Outro. Hoje tá tudo assim. Ninguém quer consertar nada. Ninguém quer pagar o preço. Porque existe um preço, gente. Existe um preço, sim. Mas também existe, né, os resultados, o fruto desse preço. Que é uma família estruturada. Que é realmente conseguir olhar para trás e falar... Eu persisti nessa família. Eu consegui, apesar de tudo, construir essa família. Então, eu falo para você, sabe? O ideal seria realmente vocês tentarem buscar uma terapia de casal, buscar talvez encontro de casais, buscar. Porque quantas vezes, gente, eu já quis olhar para trás? Quantas vezes você já quis desistir? E é normal. A gente passa por altos e baixos, mas o segredo é a gente não desistir, a gente lutar, a gente buscar meios de aproximar da cruz. Quando a gente aproxima da cruz, quando a gente... as coisas ficam menores. Eu falo assim, por exemplo, vou contar um caso pra vocês aqui, gente, meu marido tá ouvindo, mas é verdade. Ó, pra você ver. Ele coloca... Eu tô aqui no escritório, a gente tem um escritório, como eu atendo assim o dia todo... Eu fiquei no escritório e aí ele, como trabalha, ele pôs o computador dele lá na sala. E, gente, eu sou assim, eu gosto das coisas arrumadinhas, eu vejo aquele computador na sala, eu fico assim, estressada. E aí eu falei com ele assim, Dan, eu falei não, gente, eu coloquei o computador dele num outro, mas assim, afastadinho assim, num outro ambiente que a gente tem que a gente não usa. Gente, esse homem chegou, ficou bravo demais comigo. Como que você mexe no que não é seu? Como que você tira minhas coisas do lugar? Que não sei o que e tal. Gente, a vontade que eu tava era de falar, você não liga, é tudo bagunçado, que não sei o que não sei o que e tal. Mas eu falei com ele, Danilo, você tem razão. Eu mexi sem te avisar, eu não pedi sua permissão. Realmente tá errado. Me perdoa. Gente, a minha vontade não era de fazer essa. Só que, quando eu agi assim, sabe qual que foi a resposta dele? Ô, meu amor, me perdoa, eu fiquei meio estressado aqui, mas se você me ajudar a levar as coisas pra lá e conseguir conectar pra mim, tá tudo certo. Então, você tá vendo, gente, como que a sabedoria, você muda as coisas? Como que muda uma situação? Então, funcionou. O Danilo tá aí, né, amor? Funcionou. Então, assim, continua ali na mesa. A gente não conseguiu mudar pra lá, mas o quê? Eu vi que não valia a pena eu ter a razão. Que eu precisava recuar. Que se eu quisesse bater de frente, brigar, ele tava nervoso e a briga ia ser feia. Então, a gente precisa recuar. Né, para poder realmente fazer da nossa casa um ambiente diferente. Fazer da nossa casa um pedacinho do céu. Combinado? Deixa eu ver aqui. Gente, vocês podem mandar perguntas aí. Eu falei que no finalzinho, né, eu ia abrir para perguntas também, fora as que me mandaram. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode fazer também, né? E eu tenho respondido nas caixinhas as perguntas. Não tenho conseguido, gente, responder aquela quantidade que eu respondia, mas eu tô juntando as perguntas que eu não consigo. E o pessoal sempre falando, Ana, faz uma live e tal, respondendo, porque com áudio é mais legal e tal. E aí eu resolvi quinta-feira, 19h30, né? A gente tá aqui
porque eu creio que as pessoas que às vezes não podem fazer uma terapia, as pessoas que às vezes não podem estar ali no individual, você pode aqui, a gente junto, a gente tá aqui toda quinta, né, conversando, crescendo juntas. Eu tô nessa construção, gente. Eu sou uma Ana diferente de ontem. Meu marido sabe disso, né? O Carlos tá aqui, gente. O Carlos tem talvez o testemunho, um dos testemunhos mais lindos que eu vou guardar. Eu tenho ele em vídeo, eu tenho ele escrito. A esposa do Carlos faleceu de câncer e ele me mandou um direct 2 meses depois que a esposa dele faleceu, dizendo assim: Ana, você não conheceu a minha esposa, mas ela era muito próxima de você. Ela caminhou com você durante 1 ano. E você, Ana, ajudou a minha esposa no período que ela estava em casa, no período que ela estava mal. Você ajudou a minha esposa a se tornar uma esposa melhor, uma mãe melhor. E Ana, hoje, a minha esposa não está aqui. Você não pôde ter a oportunidade de conhecer a minha esposa. Mas eu quero te falar, Ana, que você deixou muita coisa aqui na minha casa. A minha esposa, tudo que você falava aí, tudo, ela fazia aqui em casa. Ana, ela mostrava, ela falava com os meninos e muita coisa disso ficou aqui. Gente, mas eu fiquei tão emocionada. Eu falei, Deus, eu quero que ressuscite essa mulher, eu queria conhecer ela. Eu queria assim, gente, eu falei, gente, por que eu não conhecia a esposa dele? Ela não me mandou nenhum direct. Mas aí eu conheci o Carlos, que tem caminhado aí junto comigo, né, Carlos? Com 2 filhos jovens, num desafio gigante, né? De ser pai sozinho hoje, mas você não tá sozinho, viu? Ele tá com você e nós estamos juntos aí, viu? Seus filhos têm orgulho do homem que você tem se tornado. Seus filhos têm orgulho de você. Eu tenho visto sua caminhada, viu? Mas, gente, eu queria ouvir vocês falando. É ruim o silêncio, entendeu? Queria. Você lembra, né, Tati, desse testemunho? A Tati também é minha paciente. Gente, eu tô muito importante aqui com minhas pacientes. Tem alguma outra aqui que tá aqui? Eu não tô vendo? Que orgulho, gente. Deus é muito bom. Alguém colocou alguma pergunta aqui. Medo de ficar só. Sofro de pensar das minhas filhas crescerem, ficar só. Minha filha do céu, e eu com minha filha no Canadá? Fica com medo, não? Eu aqui ontem chorei, gente. Chorei à noite, saudade da minha filha. Chorei, ela mandava foto chorando e eu mandando de cá. Não fica assim, não. Viu? Nossos filhos, a gente cria eles mesmo como flecha. E onde que ela estiver, ela vai carregar um pedacinho seu. Você vai estar junto. Não fica assim, não. A gente tá junto. Não sofre, não. Eu tô com a minha lá e eu sinto ela tão pertinho aqui. Quando eu tô muito carente, gente, eu passo o perfume dela e deito lá na cama dela. Abraço o travesseiro dela. Né? E com isso tudo, Deus tem um propósito. Com isso tudo. Então, assim, não fica triste, não. Gente, como vocês não mandam pergunta, só fica mandando os coraçãozinhos, diz que os coraçãozinhos atraem mais gente, é verdade? Diz que esses coraçãozinhos aí atraem engajamento no Instagram. Eu não sei como, mas me contaram. Pode mandar os coraçãozinhos. A Vanessa, esse também, Vanessa. Olha só. Gente, eu também escuto muito essa pergunta aqui, Ana. Minha filha tem 2 anos, dorme comigo. Como fazer agora para colocar no outro quarto? Olha, você que arrumou esse problema, você agora precisa resolver esse problema. Errado. Eu um dia, né, até, Ana, uma outra pessoa falou que tá certo. Tudo bem, tá certo, mas nos meus estudos, como diz, de acordo com os meus conhecimentos, é errado um filho dormir com uma mãe com 2 anos. Primeiro, porque o filho, ele sente segurança muito quando ele vê aquela unidade no casal. Eu atendi um casal recente que o marido dormia no sofá na sala, o menininho já tava com 2 anos. E a mãe com o filho na cama. E, gente, eu falei, Deus, tá tudo errado. Aí a mãe, ai, Ana, mas que dó, é o momento que eu tenho. E aí a gente descobriu que, na verdade, ela trabalhava tanto que à noite ali ela queria ter o filho dela
com uma maneira dela minimizar a culpa dela, entendeu? E o marido, coitado, lá no sofá. Aí eu falei com ela, né? Não, volta pra cama, leva o filho pro quarto, deita com o filho. Aí, dica, gente, aqui, faz daquele momento para dormir um momento lúdico, né? Hoje em dia os meninos estão dormindo muito tarde, tá errado. O menino tem que ter hora para dormir, principalmente os pequenininhos. Então, dê um horário ali, muda o clima da casa, dá um banho gostoso, jantinha, e aí você faz aquele momento de dormir lúdico. Filho, vamos lá, a mamãe vai contar uma historinha da Bíblia, e conta a historinha pro filho, e fica ali com ele, filho, a mamãe tá aqui. E se precisar, quando você dormir, a mamãe vai pra cama dela, porque a mamãe agora vai ter um momento dela com o papai. Mas qualquer coisa, a mamãe tá ali, combinado? Não pode ser aquelas mães assim que saem na ponta do pé, né, camuflada. Aí, às vezes, o filho se sente inseguro. Então, você precisa estabelecer isso desde cedo. Ai, Ana, mas agora, o hábito para você fazer isso acontecer de novo, um hábito, gente, em média, ali é 21 dias para a coisa pegar. Então, você precisa persistir. Começou errado, agora você tem que dar conta. Agora você tem que pagar um preço. Então, mas eu tenho certeza, né, que persistindo você vai ter resultados diferentes. Ai, gente, falei demais. Vou pegar uma água aqui. Gente, a última live com a minha filha, que foi uma live tão especial, né? Eu salvei no IGTV, mas eu não consegui colocar no feed. Então hoje eu vou tentar colocar essa aqui no feed. Mas se eu não conseguir, vai estar no IGTV. Eu vou avisar lá no Stories. Eu não sou muito assim ainda habilidosa com essas coisas, mas ela vai ficar salva, né? Eu vou tentar salvar aqui. E aí você pode também ver, tá? Eu queria, gente, finalizar com uma conclusão falando o seguinte. Construir um lar, construir filhos emocionalmente saudáveis, não existe uma receita de bolo, não existe um manual. Seria tão bom, né, se a gente chegasse lá no hospital da maternidade e falasse assim, Ana, o manual da sua filha é isso aqui, quando acontecer isso, você aperta isso, quando ela responder assim, você faz assim que você vai ter. Mas a gente não tem esse manual, não existe essa receita pronta. Mas a gente precisa entender que existem padrões de famílias saudáveis, modelos de famílias que estão tendo bons resultados. E um deles que eu posso te falar é o seguinte, é uma construção. Não existe, gente, o que eu mais escuto, não tô brincando pra você, gente, sempre dos pais de adolescentes é assim, eu queria poder voltar atrás. Eu queria voltar atrás. Então, ontem a conversa que eu tive com meu marido, assim, gente, graças a Deus, assim, eu tô com a agenda muito cheia, palestra, é muita coisa que eu tenho que produzir conteúdo, sabe? Depende muito de mim. E ontem eu falei com meu marido assim, meu bem, não deixa eu me esquecer do nosso maior projeto. Então, gente, eu coloquei de todo tamanho na minha agenda. Hoje eu tô mais ativa assim porque meus filhos estão adolescentes, minha filha tá morando fora. Mas segunda-feira é o dia do jogo em família. Terça-feira é o dia do nosso pequeno grupo aqui, que a gente reúne em igreja. Quarta-feira é o dia que eu e minha vizinha aqui, minha vizinha Amel, a gente teve uma ideia de quarta-feira reunir ela, o filho, eu, meu marido, e a gente conversa sobre os heróis da fé. Então ontem, meu marido trouxe sobre Jerônimo Savonarola. E ele contou a história desse homem, um homem de valor, um homem que não negociou seus valores. E aí foi sorteado, semana que vem, minha vizinha que vai trazer esse herói da fé. E cada dia, e o mais lindo que eu achei, você vê meu filho com 14 anos, você tem que ver a seriedade dele, assim, de levar aquilo muito a sério, dele falar, cada um comentou depois o que ficou desse Jerônimo para nós, um exemplo para nós. Só que isso, gente, eu terminei de atender ontem, foi 8 horas. Eu estava cansada, doida para tomar um banho. E eu falei, Deus, segura na minha mão. Não deixa eu desistir de investir no meu maior projeto. Esse é o meu maior projeto. Sabe, eu quero ajudar. Eu amo fazer o que eu faço, gente, é com muito amor. Com muito amor. Mas
Eu não posso trocar o meu maior projeto. Esse é o meu maior projeto. E se necessário, eu vou recuar. Eu sempre recuei para valorizar o que eu valorizo hoje. E eu posso te falar, somos uma família imperfeita, mas somos uma família em construção com lindos frutos. Lindos frutos. Mas foi uma construção. Então, gente, acho que é hoje. Por hoje é só, né? Obrigada por você ter ficado aí comigo. Obrigada pelo carinho. Quantas pessoas, quantas mensagens que eu tenho recebido, gente. Saiba que a sua mensagem tem sido o sopro de Deus para mim. A sua mensagem tem me incentivado a buscar mais, a viver isso que eu tenho tentado, viver isso que eu tenho falado para vocês. Viu? Eu vou ter que desligar aqui, porque senão eu não consigo salvar a live. Tá bom? Quinta-feira, se você puder, a gente tá aí juntinho de novo. Beijo grande. Com Deus. Ei, Camila, minha paciente, outra aí. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.